Olá! Esse vídeo é um trabalho solicitado pelos professores Carlos Danilo e Thomas Barros para a disciplina de Medicina Nuclear e Diagnóstico por Imagem aos alunos de Biomedicina noturno, quarto semestre da Unifax, campus Feira de Santana. Os componentes do grupo são Camila, Gustavo, José, Maele, Rafael, Tabata e Thaís. E as referências utilizadas para a confecção desse vídeo estão sendo mostradas, bem como disponibilizadas na descrição. A finalidade ou objetivo da cintilografia renal é a avaliação funcional do rim, um dos primeiros estudos com aplicação clínica na era da medicina nuclear. Os exames realizados com detectores captam externamente a radioatividade sobre a área renal após a administração do radiofármaco. Os resultados são expressos por modernas gama-câmeras acopladas a computadores sofisticados, que fornecem imagens de alta qualidade e parâmetros funcionais. As imagens são usadas para a aquisição de dados funcionais ou para avaliar polionefrite, uropatia obstrutiva ou hipertensão renovascular. Drogas podem ser associadas aos exames, aumentando a sensibilidade e especificidade do diagnóstico. As principais indicações clínicas para os estudos renais com radioisótopos são avaliação do fluxo sanguíneo renal, medidas de parâmetros quantitativos, fluxo plasmático renal efetivo e taxa de filtração glomerular, avaliação da hipertensão renovascular, detecção da polionefrite, detecção e quantificação da uropatia obstrutiva, avaliação do rim transplantado, avaliação da função renal diferencial e a detecção de anomalias renais congênitas ou adquiridas. Outras indicações da cintilografia renal são a quantificação relativa do córtex funcionante de cada rim no segmento da polionefrite por refluxo, avaliação do parênquima renal pós-trauma, avaliação das doenças císticas no rim, diagnóstico do rim multicístico displásico, diagnóstico de ectopia renal ou rim único, avaliação da função relativa dos segmentos superior e inferior do rim duplicado, avaliação do envolvimento renal por tumores e o diagnóstico diferencial de tumor, hipertrofia da coluna de Bertin, diagnóstico do infarto renal útil em rim transplantado e diagnóstico do rim em ferradura. Na cintilografia renal, o paciente recebe uma injeção com o radiofármaco escolhido de acordo ao exame e é levado até uma sala em que um equipamento realiza a leitura da radiação, que será transformada em imagens mostradas na tela do computador. Podem realizar a cintilografia adultos, crianças e até bebês. Mas afinal, como é realizada a cintilografia renal estática? É feita uma avaliação da função e forma dos rins, a forma renal, o tamanho de possíveis cicatrizes e malformações nos rins. O radiofármaco utilizado é o ácido dimercaptosuccínico. As imagens são geradas entre 3 e 7 horas após a injeção do radiofármaco e mostram a capacidade de concentração, absorção e eliminação dos túbulos dos rins. Caso sejam identificadas áreas com baixa concentração do radiofármaco, é possível identificar em que lugar do rim está o problema. A aquisição das imagens demora cerca de 30 minutos. E como é realizada a cintilografia renal dinâmica? Além da função do rim, avalia-se a presença de obstrução com o radiofármaco ácido dietileno triamino pentaacético e é recomendado que esteja bem hidratado para realizar o exame. É possível mostrar em quanto tempo o fármaco percorre o caminho dos rins até a bexiga, fazendo com que sejam avaliadas possíveis áreas com obstruções. Após isso, o paciente é levado a esvaziar a bexiga e realizar novas imagens. Caso solicitado pelo médico, novas imagens devem ser realizadas após a injeção. A aquisição das imagens também dura cerca de 30 minutos. Contraindicações e efeitos colaterais. As chances de gerar um efeito colateral são raras e, quando ocorre, na maioria das situações, são de baixa intensidade.
Deste modo, o exame é indicado tanto para adultos quanto para recém-nascidos. Não é recomendado para gestantes com presença de infecção urinária e para lactantes é indicado que suspenda a amamentação e evite contato com o bebê por pelo menos 24 horas. Os principais efeitos colaterais podem variar entre náuseas, eritema, rubor, dor abdominal, vermelhidão e cefaleia. Procedimentos e protocolos. Preparação do paciente. Nenhuma preparação antecipada é necessária antes de chegar ao departamento, a não ser que seja necessária sedação, que normalmente é aplicada em crianças não cooperativas. Deve-se explicar ao paciente o procedimento de aplicação do radiofármaco. Algumas informações do paciente são relevantes, como antigas cirurgias ou obstruções do trato urinário, anormalidades urinárias congênitas e qualquer tipo de lesão do trato urinário. É importante ter precauções com pacientes portadores de acidose tubular renal. Verificar se o paciente não possui alguma hipersensibilidade ao radiofármaco. Checar com o paciente a atividade hepática e biliar se ele possuir função renal deficiente. Aplicação do radiofármaco. 2 horas depois de injetado o DMSA, 40 a 65% da dose injetada é ligada às células tubulares proximais, de modo que a atividade do córtex renal indica mais facilmente defeitos corticais. Já o GH é parcialmente concentrado e excretado na urina. Com apenas 10 a 20% da dose, ele se liga parcialmente aos túbulos proximais. O DPTA possui rápida distribuição pelo espaço extracelular e excreção realizada pela filtração glomerular, não existindo interferências tubulares. Aquisição de imagem e processamento. Na cintilografia estática, o exame deve ser realizado com o paciente deitado em decúbito dorsal, onde serão feitas de 5 a 6 projeções: anterior, posterior, lateral direita, lateral esquerda, oblíqua posterior direita e oblíqua posterior esquerda. Deve constar no exame desde o apêndice tifoide até o pubis, não cortando a bexiga. A imagem tardia pode ser transmitida de 3 a 4 horas após a injeção do radiofármaco, de modo que quanto mais tardia a imagem, maior a definição da lesão. E a mesma pode ser adquirida até no máximo 24 horas após a injeção do radiofármaco para uma avaliação da função renal dividida, se o paciente tiver com uma grave obstrução no coletor. O paciente deve urinar antes do início do exame e as imagens planas serão adquiridas com um colimador LEAP ou de alta resolução em janela energética, adequada para o Tecnécio 99. É possível adquirir imagens em SPECT. Já na cintilografia dinâmica, o exame deve ser realizado com o paciente deitado em decúbito dorsal com detector na posição posterior do abdômen e pelve, centralizando a projeção dos rins. Deve constar no exame desde o apêndice tifoide até o pubis, não cortando a bexiga. Caso as aquisições sejam em câmara, com 2 detectores, é possível realizar a projeção anterior e posterior simultaneamente. O colimador utilizado também pode ser o LEAP ou de alta resolução. Em caso de paciente com rim transplantado, fazer o exame adquirindo as imagens na projeção anterior do abdômen. Deve-se adquirir também 30 a 40 minutos de imagens simultâneas, sendo os 64 primeiros segundos 3 a 5 imagens por frame e os outros 40 minutos, uma imagem a cada 20 segundos por frame. Deve-se fazer a administração de diurético aos 20 minutos do exame. Após o início do exame, o paciente não pode mais se mover até o seu término. Não realizar estudo caso o paciente tenha sido submetido a algum procedimento nefrotóxico. Para análise qualitativa, as imagens são dispostas em linhas sequenciais. A opção por agrupar alguns frames para facilitar a disposição temporal do estudo é possível e não prejudica a interpretação, em alguns casos podendo até facilitar. Já a avaliação semi-quantitativa é feita a partir de curvas que compõem o renograma radioisotópico. Essas curvas são obtidas desenhando-se áreas de interesse e obtendo as contagens radioativas nos rins e vias excretoras e abaixo dos rins. O tempo habitual de duração da cintilografia renal dinâmica é de 30 a 40 minutos, e é possível ao término do estudo realizar imagens estáticas por contagens ou tempo pré- e pós-miccionais. Análise de imagens. Na cintilografia renal estática, a imagem é interpretada levando-se em consideração parâmetros qualitativos, como posição de cada rim no abdômen,
forma renal, dimensões renais, intensidade de captação e padrão de distribuição do radiofármaco. Procura-se ativamente por rins em posições ectópicas, quando uma imagem renal não é visualizada em sua topografia habitual, bem como são relatadas alterações morfológicas de dimensões e áreas que não concentram adequadamente o radiofármaco. A função renal relativa também deve ser considerada na interpretação de imagem. Também é possível realizar estimativas cintilográficas de tamanho renal. Nas imagens cintilográficas renais estáticas, os rins aparecem como regiões claras sobre um fundo escuro. As formas dos rins variam bastante de uma imagem para outra, como pode ser visto nas figuras A e B. Os rins aparecem como regiões com intensidades não homogêneas, geralmente com mais de um máximo regional, apresentado na figura C. Além disso, pode apresentar bordas difusas, onde podemos avaliar na figura D. A pielonefrite aguda ocasiona interferência na captação do radiofármaco pelas células tubulares renais proximais, observadas na figura B, revelando imagens de áreas focais ou difusas de hipocaptação do radiofármaco pelo parênquima renal, sem perda de massa cortical. Na cintilografia renal, com radiofármaco Sussman DMSA, define as cicatrizes pielonefríticas como áreas de hipocaptação associadas a alterações do contorno ou diminuição da espessura cortical renal, apresentadas na figura 4. A interpretação da cintilografia renal dinâmica é feita em 3 partes. As 2 primeiras são feitas de maneira qualitativa, analisando-se as fases de fluxo e dinâmica. A terceira parte é a avaliação das curvas semi-quantitativas do renograma. O tempo entre a visualização da melhor imagem de aorta abdominal e artérias renais não deve ultrapassar 3 a 10 segundos. Caso sejam visualizados mais tardiamente, devemos suspeitar de estenose de artérias renais ou de desidratação importante. Deve-se observar se o tempo e a intensidade de fluxo sanguíneo são simétricos ou assimétricos, pois assimetrias podem denotar repercussões de fluxo decorrentes de estenose de artéria renal. Adicionalmente, podem ser observadas tortuosidades de aorta abdominal que podem corresponder à arteriomatose. O componente de concentração é avaliado nos primeiros 3 a 5 minutos. Esperam-se rins tópicos, de tamanho e concentração simétricos e proporcionais e distribuição homogênea em cada rim, como padrão normal. Então, estuda-se o tempo de trânsito cortical entre a concentração e a eliminação do radiofármaco, bem como o tempo de visualização das vias excretoras, morfologia destas vias e o fluxo do radiofármaco nestas, acumulando-se na bexiga. Espera-se como normal uma eliminação renal rápida a partir do 5º minuto, com o radiofármaco acumulando-se em pelve renal de aspecto preservado e então fluindo pelos uréteres até a bexiga, não sendo mais observada a pelve renal e uréteres ao término do estudo. Rins que mantêm a concentração associada à eliminação podem indicar déficit de função renal. Já pelves renais e uréteres dilatados, com retenção prolongada do radiofármaco, indicam dificuldade de eliminação nas vias excretoras, que podem ser funcionais ou obstrutivas. Por fim, é feita a avaliação de curvas de renograma. Elas devem confirmar o padrão visual tanto de tempo como de intensidade de radioatividade. Também podem ser obtidos o T de eliminação, que corresponde ao tempo em que a atividade em vias excretoras atinge a metade de seu valor máximo. Valores acima de 20 minutos indicam excreção alterada. Valores entre 10 e 20 minutos indeterminada e abaixo de 10 minutos indicam excreção normal. O renograma é obtido através do delineamento de regiões de interesse sobre os rins. Cada ponto na curva da cintilografia renal dinâmica representa o número de contagens, subtraída a radiação de fundo, sobre a região de interesse em um determinado momento. Se existe um gradiente positivo entre 15 e 20 minutos, mais radiofármaco estará chegando na região de interesse do que partindo, ocorrendo o inverso se for o gradiente negativo. A curva da cintilografia renal dinâmica normal apresenta 3 fases clássicas.
fase vascular, fase de função e fase de depuração. Inúmeros fatores podem afetar a curva da cintilografia renal dinâmica, entre eles o estado de hidratação do paciente, a posição do rim, a escolha da área de interesse e a região de interesse utilizada para a correção da radiação de fundo. A cintilografia renal dinâmica com diurético pode apresentar diferentes padrões de resposta. Resposta normal antes do estímulo diurético em 1, resposta obstrutiva em 2, resposta dilatada não obstrutiva em 3, resposta equívoca em 4 e descompensação tardia em 5. Esse foi o nosso trabalho sobre cintilografia renal. Muito obrigada pela atenção.